Olá, gente, tudo bem? Saudações jurídicas para vocês. Eu sou o professor Felipe Minervino, para quem não me conhece ainda. No nosso canal a gente trata de temas jurídicos, temas relacionados ao direito. Se você ainda não conhece os vídeos, dê uma olhadinha, dê sugestões nos comentários, se você gostou, o que não gostou. Hoje nós vamos tratar de um tema novo, nós vamos tratar do impeachment do governador Wilson Witzel, nós vamos tratar de aspectos jurídicos do impeachment de governador. Então, se você quer conhecer de uma forma definitiva como funciona o impeachment de governador do estado, vem com a gente. Bom, para a gente entender o que está acontecendo, tá? O governador Wilson Witzel, ele sofre 14 pedidos de impeachment junto à Assembleia Legislativa do estado, e um deles foi aceito. Ele foi aceito por 69 votos a 0, teve uma abstenção apenas, tá? E o processo do impeachment de governador, de forma diferente do impeachment do presidente da República, ele, nos casos de crime comum, de crimes comuns, ele se submete ao Superior Tribunal de Justiça. Nos casos de crime de responsabilidade perante a Assembleia Legislativa, e como nós vamos ver, sobre a tutela de uma comissão mista, composta aí por 5 deputados estaduais e 5 desembargadores. Então, vamos falar um pouquinho sobre, primeiro, nós vamos falar sobre o processo específico do governador Witzel, quais são os passos, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Nós vamos falar também dos aspectos jurídicos da Constituição Estadual do Rio de Janeiro, do artigo 147 da Constituição do Rio de Janeiro, 146 e 147 da Constituição Estadual, e nós vamos falar também dos aspectos atinentes à lei específica, a Lei 1079 de 1950. Bom, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, meu estado natal, se você aí é do estado do Rio de Janeiro, dê um salve nos comentários. Aceitou, então, como eu disse, por 69 votos a 0, a autorização de abertura do processo de impeachment do governador. A decisão ou não de abrir o processo de impeachment, ela cabe ao presidente da Assembleia Legislativa. Porém, neste caso, o presidente da casa, o André Siciliano, do PT, ele acabou de uma forma diferente, submetendo aos pares. Por isso que houve então a apreciação por 69 votos a 0. Não é pedido isso pela legislação, não há essa necessidade de se submeter aos pares, mas isso já demonstra, tá? Já demonstra que, pelo menos no viés político, o governador Wilson Witzel provavelmente deverá sofrer processo de impeachment. Deixe nos comentários o que você acha, tá? Na minha opinião, ele vai sofrer o processo de impeachment. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Você acha que o governador Witzel vai ou não sofrer processo de impeachment? O senador Witzel já não é de hoje, ele já perdeu grande parte do seu apoio, pelo menos no que diz respeito ao poder legislativo. Ele já ameaçou os deputados estaduais com a propositura de dossiê. Ele realmente não é de hoje que ele vem sofrendo algumas críticas, tá? Ele sofre perante o que diz respeito a esse processo que foi aceito pela LERJ, ele diz respeito a desvios que teriam ocorrido na saúde, agora atinentes à pandemia que nós estamos passando, tá? O antecessor do Witzel, o Pezão, ele também sofreu o processo de impeachment. Porém, ele não acabou sendo concluído porque no final do ano ele acabou deixando o cargo, tá? O processo de impeachment, como eu disse no início do vídeo, ele será guiado pelas regras da Lei dos Crimes de Responsabilidade, a 1079 de 50. O presidente da LERJ, ele vai dar 48 horas para que os partidos da casa indiquem representantes para uma comissão especial que irá analisar a admissibilidade da denúncia. Depois de indicados, a comissão especial terá outras 48 horas para se reunir e eleger o relator e o presidente dessa comissão especial. Em 10 dias úteis, ela deverá emitir parecer sobre a denúncia contra o governador. Este documento será então lido no plenário da Assembleia. Os deputados, aí vão ser no máximo 5, eles poderão discutir o parecer pelo prazo máximo de 1 hora e o relator responderá aos questionamentos. Encerrado o debate, será aberta a votação nominal sobre a admissibilidade da denúncia. Agora vamos abordar um pouquinho o que fala a Constituição Estadual do Rio de Janeiro.
lá na seção 3 dos crimes da responsabilidade do governador, melhor dizendo, da responsabilidade do governador do estado, no artigo 146, ela diz assim, nos crimes de responsabilidade, os atos do governador do estado que atentem contra a Constituição da República, a do estado, especialmente contra a existência da União, do estado e dos municípios, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário e do Ministério Público, o exercício de direitos políticos individuais e sociais, a segurança interna do país ou do estado, a probidade na administração, é aqui que diz respeito ao caso em tela, tá? A lei orçamentária ou o cumprimento das leis e das decisões judiciais. O parágrafo único do artigo 146 da Constituição Estadual diz assim: as normas de processo e julgamento, bem como a definição destes crimes, são as estabelecidas por lei federal. Artigo 147. O governador do estado, admitida a acusação pelo voto de 2/3 dos deputados, será submetido a julgamento perante o STJ nas infrações penais comuns ou perante a Assembleia Legislativa nos crimes de responsabilidade. Cabe aqui anotarmos o seguinte, tá? O Supremo Tribunal Federal ele declarou a exigência do artigo 147 de 2/3 inconstitucional em 2017, na ADIM 4772. O ministro Fux do STF entendeu que o Estado não pode regular o processo de impeachment. Ademais, o magistrado ele baseou na súmula vinculante 46, que diz o seguinte: a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União. Assim, será exigida apenas a maioria simples para a instauração do procedimento de impedimento do governador Witzel, tá? No artigo 147, então, continuando, no parágrafo 1 ele diz assim, o governador ficará suspenso de suas funções. Inciso 1º, nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo STJ. Então, lembrando que nas infrações penais comuns é o STJ que vai julgar. Mas no caso dos crimes de responsabilidade, que diz respeito ao caso em tela, após a instauração do processo pela Assembleia Legislativa. Vamos agora rapidinho para a lei 1079 de 50. Então vamos estudar de forma definitiva o tema do impeachment de governador do estado. Você não vai precisar mais estudar isso, tá? No título único do capítulo 1, lá, dos governadores e secretários dos estados, artigo 74 da lei 1079 de 50. Constituem crimes de responsabilidade dos governadores do estado e dos seus secretários, quando por eles praticados, os atos definidos como crimes nesta lei. Do capítulo 2, da denúncia, acusação e julgamento, artigo 75. É permitido a todo cidadão denunciar o governador perante a Assembleia Legislativa por crime de responsabilidade. A denúncia assinada no 76. A denúncia assinada pelo denunciante e com firma reconhecida deve ser acompanhada com documentos que a comprovem ou declaração de impossibilidade de apresentá-los com a indicação do local em que possam ser encontrados. Nos crimes de que houver prova testemunhal, conterão rol de testemunhas em número de 5 pelo menos. Parágrafo único do 76. Não será recebida a denúncia depois que o governador, por qualquer motivo, houver deixado definitivamente o cargo. Artigo 77. Apresentada a denúncia e julgada objeto de deliberação, se a Assembleia Legislativa, por maioria absoluta, decretar a procedência da acusação, será o governador imediatamente suspenso de suas funções. 78. O governador será julgado nos crimes de responsabilidade pela forma que determinar a Constituição do Estado, que a gente já mencionou, e não poderá ser condenado senão a perda do cargo. O que ele vai sofrer então? A perda do cargo com inabilitação por até 5 anos, ainda sem prejuízo da ação da justiça comum. Parágrafo 1º do 78. Quando o tribunal de julgamento for de jurisdição mista, serão iguais pelo número os representantes dos órgãos que a integrarem, excluído o presidente, que será o presidente do TJ. Então aí no caso do impeachment do governador Witzel, serão 5 deputados estaduais
e 5 desembargadores, excluindo o presidente, tá? Parágrafo 2º do 78. Em qualquer hipótese, só poderá ser decretada a condenação pelo voto de 2/3 dos membros que compuserem o tribunal de julgamento. Parágrafo 3º. Nos estados onde as constituições não determinarem o processo nos crimes de responsabilidade dos governadores, aplicar-se-á o disposto nessa lei, devendo, porém, o julgamento ser proferido por um tribunal composto, como eu disse, por 5 membros do Legislativo e 5 desembargadores, sob a presidência do presidente do TJ local, que terá direito a voto. No caso de empate, ele tem então o presidente do tribunal, ele tem o voto de Minerva. A escolha desse tribunal será feita a dos membros do Legislativo, mediante a Assembleia Legislativa. As dos desembargadores é feita por sorteio. Vamos lá, terminando então. Parágrafo 4º do 78. Esses atos deverão ser executados dentro de 5 dias contados da data em que a Assembleia enviar ao presidente do TJ os autos do processo, depois de decretada a procedência da acusação. Artigo 79 e último, que nós vamos tratar aqui, tá? No processo e julgamento do governador, serão subsidiários desta lei em que lhe forem aplicáveis o regimento interno da Assembleia Legislativa e do TJ com o Código de Processo Penal. Parágrafo único do 79. Os secretários de Estado, olha que interessante, hein? Os secretários do Estado, nos crimes conexos com os dos governadores, serão sujeitos ao mesmo processo e julgamento. Vamos então, de uma forma bem objetiva, pontuar aqui qual é o rito do impeachment do governador. Então, no caso do governador Witzel, a LERJ decide pela abertura do processo de impeachment. Posteriormente, a abertura deve ser publicada no Diário Oficial em 48 horas. Os partidos indicam representantes para a comissão especial, que analisará se denúncia deve ser aceita ou não. O governador Witzel terá então 10 sessões para se defender. Após indicações, a comissão especial tem 48 horas para se reunir, escolhendo o relator e o presidente. A comissão especial emite parecer sobre a admissibilidade da denúncia em até 5 sessões, tá? A partir do recebimento da defesa. Se a defesa não se manifestar, o parecer deve ser emitido no prazo de 10 sessões. Parecer da comissão especial é lido em plenário e incluído na votação da ordem do dia. Os deputados discutem então e questionam o relator, que responde às perguntas. A discussão, essa discussão, ela pode durar mais de um dia, tá? Encerrada a discussão, é aberta a votação nominal. Então, os deputados votam se recebem a denúncia e no que aí cabe a discussão, mas eu acredito que seria por maioria absoluta sim, sendo necessários então 36 votos. Se aprovada, Witzel é afastado e o Tribunal de Justiça forma um tribunal misto, juízes e deputados, para decidir. Então é isso, cabe aqui um exercício pro futuro então. Eu acredito que o governador Witzel deve cair, tá? Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Deixem nos comentários se vocês acreditam que o governador vai sofrer processo de impeachment ou não. Deem uma olhadinha nos comentários, eu também vou deixar os links da Constituição Estadual do Rio de Janeiro e da Lei 1079 de 50. É isso, saudações jurídicas, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilha, coloca aí para os seus amigos compartilharem e terem conhecimento do tema. Saudações jurídicas, até a próxima.